E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam muito bem. Quem nos fala, você já conhece, professor Jefferson por aqui. E hoje nós estamos aí, né, de volta. Estamos na nossa segunda aula aí, né, do cyberativismo. Então, sejam todos bem-vindos de volta, né? Outra vez, como diria minha mãe. E antes de apertar o play aí, eu quero que vocês, né, façam um exercício muito rápido aí. Então, pega o celular de vocês, se estiver perto, ou imagina mentalmente, tá? Abra o Instagram, o TikTok, o Twitter ou qualquer rede social que você use. Olhe o seu feed, né, e faça uma pergunta: por que você está vendo esse vídeo? Por que eu estou vendo esse vídeo? Por que essa foto acabou de aparecer para mim? Por que aquele anúncio em específico, né, acabou de aparecer? E a resposta não é por acaso, gente. A resposta é algoritmos, né? E também, claro, influenciadores. E também um monte de interesses seus, né, das redes sociais, de anunciantes, de governos, de movimentos sociais. Então, vivemos numa era em que as redes sociais não são mais apenas um passatempo, elas se tornaram a principal área de debate ali no que se refere a tudo que for público, né? E lá que se formam opiniões, que se lançam campanhas, que se elegem políticos e que se boicotam também empresas que se iniciam grandes revoluções. Mas também é lá que se espalham mentiras, que se criam bolhas de ódio, que se manipulam à vontade ali popular, né? E nessa aula, na aula de hoje, a gente vai se conectar nesse universo fascinante e perigoso. Então vamos entender como as redes sociais funcionam e como, né, espaço de debate para o bem ou para o mal, o que são esses algoritmos de recomendações e como eles decidem o que você vê sem que você peça para eles. Então, quem são os influenciadores digitais, de nano a macro, e como eles exercem todo esse poder, né? A relação entre influenciadores e cyberativismo, quando a fama serve uma causa e quando vende a causa por fama, né, gente? E por fim, como você pode desenvolver pensamentos críticos para navegar nesse mar de informações sem que a gente se afogue, né, gente? Nessa tanteira de informações que a gente é bombardeado todos os dias. E olha, não é exagero dizer que entender os algoritmos e influenciadores é hoje tão importante quanto aprender a ler. Porque se você não sabe como o jogo funciona, você não joga. Você é jogado apenas, né? Então, pensa aqui como professor, gente. As redes sociais são como um rio muito forte. Você pode boiar passivamente, indo para onde a correnteza te leva, ou pode aprender a nadar, remar e até mudar a direção do fluxo. O conhecimento que você vai ter aqui na nossa aula hoje de natação, gente. Então, prepare-se porque a mente de vocês tem que estar aberta, desliga as notificações, né? E porque você vai aprender aqui, vai mudar a forma como você olha para o seu próprio feed, gente. Vocês vão ver até o final da aula, então bora lá. Só que antes, vamos combinar os 4 destinos ali da nossa viagem de hoje, da nossa aula. São 4 habilidades que você vai sair daqui dominando, né? E o primeiro objetivo, você vai compreender, gente, o papel das redes sociais como ali um espaço de debate público. Não é mais opcional para qualquer um fazer ou não. O debate público, social, cultural, tudo acontece hoje nas redes sociais, né? Você vai entender as características desse novo espaço, a velocidade, a viralização, a desintermediação, que é aquilo que ninguém filtra o que você vê, né? E você vai ver os dois lados. O positivo, que são as vozes antes, né, não tinham, eram silenciadas,
e o negativo, a desinformação e aquele discurso de ódio também, tá certo? O segundo objetivo, pessoal, a gente vai identificar como os algoritmos moldam sempre o nosso consumo de informação, né? E vou trazer uma dica, um spoiler. Você não decide sozinho o que você vê, gente. O algoritmo quem decide. E ele tem um objetivo de manter você na plataforma no máximo possível. E isso gera engajamento. Então, vamos desvendar aqui o que são bolhas algorítmicas, câmaras de ecopolarização e, mais importante, como a gente pode escapar delas, tá bom? Trouxe aqui para vocês também, né, o terceiro objetivo. Nesse terceiro objetivo, nós vamos, na verdade, focar e analisar o fenômeno dos influenciadores digitais, gente. Isso mesmo. Vocês sabem que não só os famosos com milhões de seguidores, mas os micros e nanos influenciadores, né, que é aquela pessoa que tem 4.000, 5.000 seguidores, mas uma comunidade muito engajada aí. Então, quer dizer, ele tem 5.000, mas todos são muito ativos ali, propício a fazer o que ele direciona, tá? Então, isso é muito forte para ele. Então, vamos ver como esses influenciadores influenciam opiniões, comportamentos, decisões de compra, gente. E também como podem influenciar aí causas sociais. E claro, gente, os riscos também, né? Então, ativismo de fachada, despreparo, comercialização da causa, isso são coisas ruins que orbitam, né? Tudo isso também, tá? E o quarto e último aqui, a gente vai desenvolver, gente, um pensamento crítico para que a gente consiga navegar aí nas redes sociais de forma mais consciente, né? Então não é sobre, na verdade, usar as redes, é sobre usar com inteligência. Então, questionar aquela fonte, verificar realmente os fatos, diversificar o que você hoje consome, desconfiar, gente, de apelos emocionais extremos. Tomem cuidado. A gente vai se tornar um usuário mais ativo, não apenas uma vítima passiva ali dos algoritmos. E agora, uma pergunta aí para você guardar na cabeça enquanto vamos aí destrinchar a aula de hoje, gente. Na sua experiência, você já se sentiu que estava preso numa bolha, vendo sempre o mesmo tipo de conteúdo, as mesmas opiniões, as mesmas pessoas, né? Ou já foi surpreendido por um conteúdo que não fazia sentido aparecer ali no seu feed? Então, gente, pois é, essas sensações aí têm nome, têm causa e também, claro, vou trazer a solução. Então, vamos descobrir agora aqui no nosso próximo slide, entender as redes sociais como a nova arena pública, onde tudo acontece para o bem e também para o mal, certo? Mas fiquem tranquilos, vou detalhar o máximo possível aqui, que vai dar tudo certo, certo? Então, ó, vamos aqui para o próximo slide, gente. Redes sociais, né, como espaço de debate. Esse aqui vai ser o tema desse slide aqui, né? Nós vamos começar com uma ideia, gente, central, que é as redes sociais se tornaram a nova arena pública. Então, antigamente, o debate público acontecia na praça, né, no correto ali, nos jornais, né, nos corredores, nos jornais, na televisão. Então, havia filtros, né, que eram os editores, os jornalistas, né? Tínhamos ali os debatedores profissionais. Hoje, gente, o debate acontece no seu próprio feed, né? E os filtros, bem, quase não existem. Então, pode-se falar e postar quase qualquer coisa ali na internet, tá? E vamos entender as características, gente, dessa nova arena, tá bom? Velocidade. Uma notícia, gente, verdadeira ou falsa, pode dar a volta ao mundo em minutos. O que aconteceu há 5 minutos
já está no seu celular. Isso é incrível para denúncias urgentes, mas também um pesadelo para verificação de fatos, tá certo? Viralização, gente. Um conteúdo pode ser hoje compartilhado milhares, milhões de vezes, né? Um vídeo de um abuso, né? Viraliza, uma hashtag explode, né? Uma teoria da conspiração também. Então, desintermediação, gente. Antes, para você publicar ali algo, precisava de um jornal, uma estrutura ali por trás, né? Uma editora, uma emissora de TV. E hoje, gente, você publica direto, né? Ninguém filtra, ninguém edita, ninguém verifica. Isso é liberdade. E é também um campo bem minado, né, gente? O próximo, a fragmentação, gente. A audiência não é mais monolótica, tá? O que seria isso? Monolítica, né? As redes se dividem em nichos, tribos, bolhas, cada um vê um mundo diferente. O que é tendência para você pode ser invisível para outro. Agora vamos aos lados positivos e negativos. Porque, gente, nessa arena aqui de rede pública tem os dois lados. O lado positivo, né? Vozes antes silenciadas, né? A minoria, a periferia, povos tradicionais que nunca tiveram espaço na grande mídia, agora podem falar diretamente. Então, uma ativista indígena no Acre pode ter mais alcance que uma revista ali nacional, tá certo? Mobilização social, gente. Protestos são organizados em horas. Campanhas de vacinações alcançam milhões, arrecadações para vítimas, né, de desastres que acontecem. A gente viu aí no passado, infelizmente, mas teve uma mobilização muito grande, uma arrecadação também para isso. Denúncias de abuso de poder, violação de direitos humanos, gente, corrupção, tudo pode ser filmado, postado e compartilhado. E muitas vezes a justiça só age porque a rede viralizou, certo? Do lado negativo, desinformação, gente. Esse eu acredito que é algo muito perigoso. Mentiras viajam muito mais rápido que verdades. E são mais difíceis de corrigir. Então, uma notícia falsa compartilhada por um parente no WhatsApp pode causar danos reais, como boicotes injustos, né? Pânico ou até morte pode acontecer. Lembra da fake news sobre as vacinas, gente? Pois é. Polarização, gente. As redes tendem a mostrar conteúdos extremos porque gera engajamento. Então, o moderado não viraliza, o radical viraliza. E o resultado disso, as pessoas se radicalizam, perdem a capacidade de dialogar e enxergam o outro ali como um inimigo, né? Se torna um ódio que se conecta ao próximo tema, que é discurso de ódio, gente. Minorias sofrem ataques coordenados, racismos, homofobia, misoginia, xenofobia. Tudo isso encontra espaço nas redes. As plataformas tentam moderar, mas é como tentar esvaziar o oceano com apenas um copo. Então, ataques coordenados, gente. Exército de bots, de robôs e trolls podem ser contratados para destruir a reputação de alguém, espalhar mentiras ou influenciar até mesmo eleições, tá bom? Então, vamos refletir aqui. Pense nas redes sociais, pessoal, como uma praça pública gigante sem muros, sem porteiros, sem policiamento ali. Qualquer um pode subir em uma caixa de sabão e gritar o que quiser. Isso é muito bom, não é? É maravilhoso para quem sempre foi silenciado, mas também significa que o louco, o mentiroso, o manipulador tem o mesmo megafone que você. Um exemplo concreto aqui, gente, só que positivo, né? Graças a Deus. Em 2020, vídeos de abusos policiais em comunidades pobres viralizaram. A comoção, gente, pública forçou o quê? Investigações, afastamento de policiais,
sem as redes, esses casos ficariam simplesmente impunes, tá certo? Agora, um exemplo concreto negativo. Durante a pandemia, uma fake news dizendo que eu sempre não consigo, hidroxicloroquina, né, curava Covid, né? Matou milhões de pessoas que deixaram de buscar o tratamento correto. A fake news viralizou mais rápido que os desmentidos, tá certo? Uma pergunta para vocês retórica, gente. Você já compartilhou algo com raiva, com medo, com indignação, né? E depois descobriu que era algo mentiroso? Ou já quase, né? Porque quase todo mundo, gente, já. A questão não é nunca errar, é aprender a errar menos. E no próximo slide a gente vai falar sobre o coração da máquina, os algoritmos, gente. Quem realmente decide o que você vai ver aí na sua telinha, tá certo? Bom, agora, gente, vamos falar os curadores invisíveis, gente. Agora vamos falar do curador invisível, daquilo que decide sem você pedir para ele, tá? O que parece, né, ou na verdade, o que parece ser sentido, as coisas, nossa, professor, eu abro um Instagram, só aparece coisas para mim, né? Parece que foi feito para mim. E realmente foi direcionado para você porque é o seu perfil dizendo isso, né? Da boca para fora. E é, na sua timeline aparecem coisas que só faz sentido para você, né? O nome disso, gente, é algoritmo de recomendação. E a gente vai entender como que ele funciona, gente. O objetivo do algoritmo é o quê? Maximizar o engajamento. Ou seja, fazer você passar o máximo de tempo possível na plataforma, clicando, curtir, curtindo, comentando, compartilhando. E por quê, gente? Porque mais tempo de tela significa mais anúncios vistos, mais dinheiro para a rede social. O algoritmo não é seu amigo, ele não quer o seu bem, ele quer o seu tempo e a sua atenção somente. E como que funciona, professor, isso na prática? Vamos lá. O algoritmo analisa o seu comportamento, que está ali para ele, escrachado, né? E o que você clica sempre. Quanto tempo você para no vídeo, o que você está curtindo, o que você está comentando, o que aquela pessoa compartilha, o que você silencia, né? E tudo vira informação. E com base nessas informações, ele te mostra mais do que você gosta, ou mais do que ele acha que você vai gostar, para ampliar ainda seus gostos. E o que mais gera engajamento? Gente, conteúdo que causa emoções fortes, né? Raiva, medo, indignação, surpresa, alegria extrema. Então, o conteúdo equilibrado, moderado, né, com nuances, esses não viralizam nunca. O algoritmo prefere sempre o extremo. Vocês podem perceber isso, né? E as consequências, gente, são muitas, né? Mas vou trazer aqui para vocês algumas. Uma, primeira, bolhas algorítmicas, câmaras de eco, gente. O que é isso? Você entra numa bolha, né? Só vê conteúdo que confirma que o que você já pensa,
Se você é de esquerda, só vê esquerda. Se você é de direita, só vê direita. Se gosta de teorias da conspiração, o algoritmo vai te mostrar cada vez mais teorias da conspiração. E o problema disso, você começa, na verdade, a achar que todo mundo pensa igual a você, e aquelas pessoas que não pensam igual a você não aparecem. Quando aparece, você acha estranho, errado, acha aquela pessoa ameaçadora, né? Envolve tudo isso. O segundo é a polarização, gente. O algoritmo, né, não gosta ali do meio termo, ele gosta de extremos. Então, quem tem opinião moderada, sou a favor, um exemplo, do direito ao aborto em alguns casos, mas contra outros, né? Não viraliza. Quem grita aborto é assassinato ou aborto é direito fundamental, esses sim, com certeza, vão ganhar palco, tá? E o resultado, o debate público se radicaliza, né, gente? As pessoas perdem a capacidade de dialogar e o outro ali vira o seu inimigo direto, tá certo? 3, falta de transparência, gente. Você não sabe por que está vendo aquele vídeo, né? Não sabe como o algoritmo decidiu aquilo, não sabe quais os dados que ele pegou e usou para estar te mostrando. É uma caixa preta, na verdade. E isso é um problema muito grave para a democracia, porque se você não sabe o que está sendo influenciado, né, fica difícil você se defender, não é certo? E, gente, o algoritmo é como um garçom que só te serve o que você já comeu antes. Então, você pede uma coisa nova, ele ignora, né? Você quer experimentar, ele te empurra o prato de sempre ali e ainda coloca açúcar em tudo, porque o açúcar, gente, vicia e aos poucos você só come doce. Perde o paladar, para ali um exemplo, outras comidas como o salgado, o amargo, o azedo. Então, a sua alimentação fica pobre. Exemplo prático aqui para vocês de bolha, né? Ó, João é conservador. Clicou em alguns vídeos sobre armas, o algoritmo entendeu, o João gosta de armas. E começa a mostrar vídeos cada vez mais extremos, né? Defesa do porte irrestrito de arma, treinamento paramilitar, teorias de que o desarmamento é coisa da conspiração global. Então, o João não pediu por isso, o algoritmo quem decidiu levar a ele, né? A Maria é progressista, clicou em um conteúdo sobre mudança climática, gente. O algoritmo mostra cada vez mais apocalípticos, teorias de que o capitalismo vai destruir o planeta em 10 anos. Maria fica ansiosa, deprimida, e o algoritmo não liga. O que importa é que ela continua rolando a tela ali. E o que fazer, gente, para a gente escapar dessa bolha? Siga pessoas com opiniões diferentes das suas, de forma respeitosa. Clique deliberadamente em conteúdos que não são do seu nicho. Use a busca, vá atrás de assuntos, não espere o algoritmo te levar. Limpe seus históricos e cookies, né, de vez em quando. Use plataformas, gente, com algoritmos mais transparentes, os descentralizados, como o Mastodon. Ou, por exemplo, né, esse aí, o Mastodon, muito bom. E uma pergunta: você já percebeu que seu feed está sempre repetindo os mesmos assuntos? Já tentou ensinar o algoritmo a te mostrar coisas novas? Gente, bem como no próximo slide a gente vai falar de quem aproveita essas características das redes e dos algoritmos para exercer influência, né? São os influenciadores digitais aí que a gente já conhece, tá certo? Bom, agora vamos falar então, gente, das estrelas desse universo, os influenciadores, né? Você sabe o que é um influenciador digital, gente? É aquela pessoa que, por meio de criação de conteúdos nas redes sociais, conquistou uma audiência engajada e, por causas ali, né, daquilo que ele está fazendo, trouxe a atenção de boa parte da população, né?
E por causa disso tem o poder de influenciar opiniões, comportamentos e até mesmo algo muito valioso hoje na internet, que é decisões de compra e até posicionamento político e social, né? E isso é muito perigoso também. Não é só, gente, sobre números de seguidores, é sobre confiança. As pessoas seguem influenciadores porque se identificam, porque confiam naquela pessoa, porque acham que ela é gente como a gente, né? E tem os tipos de influenciadores por tamanho de audiência, nano-influenciadores, um exemplo, até 10 mil seguidores. São pessoas comuns com comunidades muito fiéis. Um amigo que entende de jogos, uma vizinha que faz receitas, né? O poder deles está na proximidade, gente. Micro-influenciadores de 10 mil a 100 mil seguidores já têm um reconhecimento, mas ainda parecem acessíveis, né, gente? Então, são muito usados por marcas para nichos específicos ali. Tem os médios, de 100 mil a 500 mil seguidores, que são profissionais do conteúdo mesmo, já vivem disso, eu acredito. Tem equipe, editores, agenda. E os macro influenciadores de 500 a 1 milhão de seguidores, que daí já são grandes celebridades da internet, aparecem muitas das vezes em televisão, são convidados para eventos, né? E tem as celebridades, que é mais de 1 milhão, que é artistas, atletas, apresentadores que migram para as redes ou nascem ali delas diretamente, tá? E o que elas fazem, gente? Conteúdo patrocinado. Então, empresas pagam para que os influenciadores falem de um produto, falem de um serviço ou de uma causa. É publicidade, mas disfarçada de recomendação pessoal. Então, o ativismo, exemplo, que muitos influenciadores usam, né, ali o seu palco, a sua força para defender causas e direitos, como da LGBTQI+, meio ambiente, saúde mental, política, educação, exemplo, professores, cientistas, historiadores, médicos que se tornam influenciadores para ensinar todo mundo. Entretenimento, então tem comédia, dancinhas, desafios, o grosso do conteúdo, né, gente? E de onde vem o poder deles, gente? Da confiança dos seguidores. A relação entre o influenciador e fã é parasocial, ou seja, o fã sente que conhece o influenciador, que é seu amigo, mesmo sem nenhum tipo de contato. Essa intimidade, gente, fictícia, é extremamente poderosa, tá? Quando o influenciador recomenda algo, o fã vai e compra. Quando ele defende uma posição política, o fã segue ele, tá bom? E vamos lá, o influenciador digital, gente, é como um líder de torcida. Ele não joga o jogo, mas a torcida vibra com ele. Se ele aponta para um lado, a torcida olha. Se ele grita, a torcida grita junto. O poder não está no campo, está na arquibancada, tá bom? Um exemplo para vocês aqui, uma influenciadora de beleza com 2 milhões de seguidores posta um vídeo dizendo que vai boicotar uma marca por causa de trabalho infantil. No dia seguinte, as ações da marca caem 5%. A influenciadora não é economista, não é juíza, não é autoridade, mas sua opinião move o mercado com certeza. A responsabilidade. Então, com grande poder vem grandes responsabilidades, né, gente? Influenciadores podem causar danos enormes se falarem ali do que não entendem, especialmente saúde, política. Já vimos influenciadores, gente, recomendarem remédios sem eficácia, dietas perigosas ou apoiarem candidatos corruptos, né? E tem mais, gente. Muitos influenciadores escondem que estão sendo pagos para falar, e isso é ilegal. No Brasil, a publicidade precisa ser identificada, mas muitos fazem de forma velada, enganando os seguidores. E uma pergunta para vocês, né? Você segue algum influenciador? Já comprou algo, né, recomendado de algum deles? Já mudou de opinião por causa de um vídeo?
Já percebeu que a pessoa estava fazendo público, disfarçado ali? No nosso próximo slide, né, vamos focar na relação entre influenciadores e cyberativismo. Quando a influência serve a uma causa e quando a causa serve à influência, certo? Então vamos lá, gente. Agora a gente vai junto, né? Vamos juntar, conectar dois temas: influenciadores e cyberativismo. Porque muitos influenciadores, gente, se apresentam como ativistas, né? E muitos ativistas se tornam influenciadores. Mas nem tudo que reluz é ouro. Oportunidades, né? Então por isso surgem aqueles oportunistas, né? Então tem a oportunidade, que é o lado bom, que é a primeira visibilidade para causas negligenciadas. Então, uma causa que nunca aparecia na TV pode viralizar se um grande influenciador abraçar aquela causa. Exemplo, o movimento Vidas Negras Importam. Ganhou força global depois que influenciadores e celebridades aderiram àquilo, tá bom? 2. Mobilização rápida. Influenciadores, gente, podem, né, convocar seus seguidores para ações concretas, né? Assinar petições, doar para campanhas, comparecer a protestos, pressionar políticos. Em horas, milhares se movimentam. 3, gente, pressão social. Quando um influenciador denuncia uma injustiça, seus seguidores cobram as autoridades e isso pode acelerar investigações, forçar pedidos de desculpas em público e gerar indenizações também. Então vamos agora aos riscos, gente, o lado mais perigoso aqui. 1. Ativismo de fachada, performático, gente, ele é performático. Influenciador adere a uma causa porque está na moda, está no hype, posta uma foto com uma hashtag, ganha like e depois nunca mais toca naquele assunto. É o que a gente chama de ativismo de sofá ou performático. Parece que está ajudando, mas na prática só está usando a causa para autopromoção dele mesmo. Um exemplo, na semana do orgulho do LGBTQI+, muitos influenciadores, gente, trocam a foto do perfil para as cores do arco-íris. No dia 1º de julho, né, voltam ao normal. E durante o ano não defendem políticas LGBTQI+, não denunciam violências, não apoiam projetos de lei. Isso foi apenas e é apenas moda, se você fizer isso. Despreparo, né? Um influenciador de moda resolve falar sobre saúde mental, um exemplo. Ou um youtuber de gamers resolve falar sobre política externa sem estudo, sem fonte, sem responsabilidade. O resultado disso é informações erradas, meias verdades ditas, conselhos muito perigosos. Um exemplo, o influenciador fitness com 5 milhões de seguidores, gente, recomendou um chá para limpar o fígado, que na verdade causava danos renais. Pessoas foram hospitalizadas e ele nunca pediu desculpa por aquilo, tá certo? 3, comercialização da causa. Esse é um dos mais graves, gente. O influenciador pega uma causa séria, digamos, o combate ao racismo, e transforma em produto. Vende camisetas, pulseiras, posts patrocinados. O dinheiro vai para ele, não para a causa, tá certo? A luta vira uma mercadoria. Um exemplo, após o assassinato, né, de George Floyd, que foi um dos mais conhecidos aí, o caso, milhares de influenciadores postaram quadros pretos com Black Lives Matter, né? Muitos, ao mesmo tempo, estavam vendendo produtos com a mesma hashtag. A causa foi cooptada pelo mercado, gente. Como diferenciar o ativismo, gente, verdadeiro e o de fachada? O verdadeiro é o influenciador que fala da causa o ano todo, não só quando está na moda. Ele estuda, cita fontes, promove ações concretas como doações, protestos, petições, né? Ele admite quando erra. Ele não lucra diretamente ali com a causa. Ou se lucra, reinveste na causa ali novamente.
E temos o de fachada, né, gente? O ativismo de fachada. Só aparece quando a causa está em alta, não aprofunda em nada, não promove nenhum tipo de ação e, né, nunca erra, né, ou nunca admite o seu erro. E o dinheiro vai para o bolso dele somente, né? E o que a gente entende aqui? Que o ativismo verdadeiro é plantar uma árvore, é cuidar dela por anos, né? Regando, podando, protegendo. O ativismo de fachada já não. É pendurar uma fruta na árvore do vizinho, tirar uma foto e dizer: olha como eu sou frutífero, né? E uma pergunta: você já seguiu um influenciador por causa de uma causa, né? Mas depois percebeu que ele não estava realmente engajado? Como você se sentiu, né? E uma dica importante: não julgue só pela intenção, julgue pelas ações concretas, gente. O influenciador posta apenas quando a causa está na moda ali ou não. Ele sugere o que você pode fazer além de discutir ou não. Ele mostra resultados, né? Ele se responsabiliza por erros e no próximo slide eu vou falar de você, como navegar nesse mundo todo com uma consciência crítica sobre o assunto. Tá certo, gente? Vamos lá. Agora a gente vai falar de nós mesmos, porque todo esse conhecimento sobre o algoritmo, influenciadores, só faz sentido se ele muda a forma de como a gente age, né, gente? Então a gente vai às ferramentas do usuário crítico. Questione a fonte e a intenção. Primeira coisa, antes de você compartilhar, gente, pergunte a si mesmo: quem compartilhou isso? É um veículo de informação sério ou não? É um influenciador confiável? É seu tio do Zap? Qual a intenção? Informar, vender, né? Convencer, manipular ou engajar a qualquer custo? Há conflitos de interesse? A pessoa está sendo paga para falar isso? Ela tem algo a ganhar ou não, né? Dois, verifique fatos antes de compartilhar, gente. Essa é uma das regras de ouro. Se você não tem certeza, não compartilhe, gente. Use sites para checar isso, né? Tem um site que chama Lupa, ele faz isso, né? Tem o factorchecking.org, vou deixar para vocês aqui. Leva 2 minutinhos e evita um dano muito grande, tá certo? Três, diversifique, gente. Diversifique. Então, evite o quê? Fontes que vai te levar à bolha, gente. Siga pessoas e veículos com opiniões diferentes das suas. Não precisa concordar com tudo, mas precisa conhecer. E isso quebra a câmara de eco, que a gente já falou. E uma dica prática: escolha 3 fontes de informação. Uma alinhada com o seu pensamento, uma neutra, uma oposta, né? Que é a lei das 3. Compare elas. Tire suas próprias conclusões, gente. Tá certo? 4. Desconfie de apelos emocionais muito extremos, gente. Se uma postagem te causa raiva, medo, indignação extremo, pause, pare um pouquinho. O algoritmo adora isso, né? Manipuladores adoram isso. Então respire e verifique, né? Só depois, se for verdade, compartilhe com calma. 5. Busque informações aprofundadas. O formato das redes sociais, gente, é bem superficial. 30 segundos de vídeo, 280 caracteres. Isso não é o suficiente para entender temas complexos. Se um assunto te interessa, vai além, leia em reportagens, livros, artigos, né, documentos oficiais. E o que é engajamento real, gente? Não é só números de curtidas, é interação autêntica ali com o conteúdo. É você sair da tela e agir, comentar com respeito, questionar com educação, compartilhar com responsabilidade e, principalmente, levar a discussão para outro mundo. Conversas ali, gente, com amigos, familiares, colegas de trabalho, tá certo? Então, pensamento crítico nas redes é como usar um filtro de água. A água, gente, que é as informações, pode vir suja,
Você não bebe direto, você passa pelo filtro, que são as verificações e os questionamentos, e só depois consome. E, se possível, faz um tratamento ainda mais profundo que aquele estudo. E um exemplo prático aqui, gente, né, para que aplique as dicas, você vê um vídeo no TikTok, né, o governo vai taxar o Pix, corra para o banco, né, antes disso, questione. Quem postou é um perfil confiável, não é um perfil de memes, verifique os fatos. Então pesquise no Google, Pix taxado, ache matérias da Folha, UOL, né? Vá aos fatos. Então, todos estão dizendo que é fake news, diversifique as fontes, confira em outros sites, principalmente no Banco Central, certo? Bom, o resultado, né, você não compartilha a fake news e melhor, você responde no grupo da família com o link do Banco Central, manda ali a informação correta, você educa o próximo ali, tá bom? E, gente, pergunta, você já caiu em alguma fake news, já compartilhou algo sem verificar? O que você faz hoje de diferente aí, tá certo? E assim, eu encerro a nossa segunda aula aqui. Nos vemos na próxima. Lembre-se, estudem e coloquem em prática tudo isso que a gente estudou aqui hoje. E até a próxima, gente. Valeu. Tchau.